Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu quero falar para você que tem interesse em cura arturiana ou em ETs ou lá vem a Céia com essa fala, né, de ET e essas coisas. Eu tenho uma amiga que é muito engraçado. A gente se encontrou em uma dessas falas, ela assim: Você, eu não gosto quando tu vem com esse papo desse ZE aí, porque senão a gente, como terapeuta, vai ficar descredibilizado, assim, a gente vai perder o crédito, porque falar de ET, né, dentro das terapias e tal. Eu disse, tá, mas assim não, porque quando eu dou o meu curso, a primeira fase do meu curso eu falo das leis herméticas, e aí assim, tá, e quem é Hermes? Ah, Hermes veio da Atlântida, e quem são os Atlantes? São os pleiadianos. E quem são pleiadianos? Então, assim, a gente tem muito preconceito, a gente tem muitas questões a respeito de extraterrestre. Mas se a gente parar para analisar, falando assim, fisicamente, constatado, enfim, provado cientificamente, o que, que a gente tem? Nós temos um DNA que ele ainda não está totalmente aberto. Por quê? Porque a nossa ciência só permite estudar 10% desse DNA, que cada um de nós carrega um DNA com 23 e que são 24, né? São assim, elas são assim e encostam, né? E vão abrindo em forma de uma hélice. Só que em espiral, esse é o nosso DNA. Esse DNA lixo, a parte lixo que eles falam, que corresponde a uma parte muito grande do nosso DNA, é porque cientificamente a gente não tem como comprovar o que é essa outra parte do DNA que a gente não sabe fazer leitura. Entendeu? Então, o que a gente consegue concluir, o que eles já concluíram, mas que não vão abrir nunca, a parte científica fechada, aquela parte da ciência que é mais tradicional, vamos falar assim, eles não conseguem abrir essa parte da onde a gente vem. Qual é a nossa origem de fato? Nós somos humanos da Terra, só da Terra? A gente tem quantas partes nossas, tem outras origens que a gente não consegue ainda identificar, ainda trazer para cá, porque não tem dados científicos para comprovar de onde vem, e não tem aparelho, equipamento que possa fazer essa medição, mensurar isso, ou sei lá. Então, quando a gente fala de arturianos, quando a gente fala de pleiadianos, a gente está falando de extraterrestres no sentido de onde a gente vem, quem são os Anunnakis, quem são os reptilianos. São todas espécies que nós não somos os únicos. Seria muita pretensão e muita arrogância humana achar que a gente é o bambambam a nível galáctico e intergaláctico, né? Quem são os anjos? Quem são os arcanjos? São hierarquias de frequências mais elevadas que estão em outras dimensões, ou seja, em outras galáxias, em outros lugares com outras frequências. E seria pretensão nossa achar que a gente é o bambambam da espécie. Hoje eu trabalho com uma técnica chamada cura arturiana, sistema arcturiano de cura multidimensional. Esse sistema, ele traz o quê? Imagens. Sabe aquelas imagens das plantações, que inclusive essa semana teve uma aqui em Santa Catarina? Aquela imagem que aparece na plantação? São geometrias sagradas. Essas geometrias, elas vêm do quê? De sons muito sutis, que não é ouvido pelo ouvido humano, e que acaba formando aqueles desenhos nas plantações. Agroglifo se chama aquilo. Então, aquele desenho na plantação, que é um agroglifo, não deixa de ser uma imagem que não é do planeta Terra. Ela é uma imagem que, através do som, ela se forma nas plantações. A cura arcturiana trabalha justamente com isso, com imagens que a gente chama de geometria sagrada ou imagens primordiais. A imagem primordial é a leitura que o nosso inconsciente faz daquela imagem.
E aí, se a gente parar para analisar, os nossos cientistas, eles estão bem avançados, porque a gente funciona só com 5% do nosso racional. Os outros 95%, o que que são? São a nível inconsciente. Então, os nossos cientistas já conseguiram, dentro daquela forma tradicional, funcionar muito além do que a gente consegue racionalmente fazer. Tá? Então, a nossa ciência, ela conseguiu andar muito dentro da caixinha. Porque para conseguir observar o que acontece além, teria que sair muito da caixa. E aí, teria que entrar na física quântica, que já é uma pegada um pouco diferente, que aí tu tem que expandir muito. Não é nem para entender, porque não é entendido de forma racional, mas para te ter uma expansão de consciência para perceber o que tem além do que tu tá vendo, percebendo, ou sentindo, ou recebendo de informação. Então, essa expansão de consciência, ela te ajuda o quê? A olhar para as coisas, para as situações, sem ponto de vista, sem julgamento ou sem conclusão. Porque quando tu conclui, tu restringe. E uma conclusão racional a respeito de extraterrestres, de qualquer outra situação, ou inclusive do nosso próprio DNA, que cada uma das nossas células contém o seu DNA, né? A gente estaria restringindo a um olhar muito, muito bitolado, muito dentro desses 5%. Quando a gente tem as imagens, os desenhos, essa geometria sagrada aparecendo para a gente, o que acontece? O nosso inconsciente faz uma leitura muito rápida, expande, muda a energia do ambiente, muda a energia do lugar, vai mudando tudo de uma forma muito rápida e muito simples. Por quê? Só de olhar, só de perceber essa frequência, que é essa imagem, a gente já muda todo o nosso campo energético, a nossa frequência vibracional. Então, quando nós trabalhamos com essas energias, a gente está trabalhando com uma parte de nós que a gente ainda desconhece. Mas, no meu caso, eu tenho muita percepção do que está acontecendo ao meu redor, do que está acontecendo comigo. Eu tenho muita percepção de estar trabalhando aqui, de estar presente aqui, mas também de estar funcionando em outros planos. Isso é muito meu, tá, gente? É muito particular, mas se você se sente às vezes em 1, 2, 3 lugares diferentes, não se preocupa. Isso já é da 5ª dimensão. A gente vai aprender a funcionar multidimensionalmente, porque nós somos seres multidimensionais dentro de um corpo físico. Então, tu começa a perceber daqui para frente que às vezes tu tá num lugar, mas parece que tu tá em outro, parece que tu tá fazendo outras... E tu tá. Simples assim. Você não tá ficando doido, não precisa procurar um psiquiatra ainda. Tenha uma conversa com alguém que também vivencia essas experiências. Para quê? Para te ganhar conhecimento. Busca o conhecimento antes do psiquiatra, por favor. Porque isso vai te economizar bastante e tu vai conseguir resolver assim. Às vezes tu atrasa porque tu foi procurar uma medicina convencional para caber na caixinha dos outros. E tu não cabe. Então, vai buscar conhecimento para te realmente chegar nesse lugar de entender quem tu é e como tu funciona. Vai buscar.